pessoal, estamos aqui hoje no projeto Jiu-Jitsu com o irmão William, na comunidade Ramá, no Sargento. Hoje a gente vai fazer umas perguntinhas para ele de como surgiu o projeto. Então, de onde surgiu a ideia, o desejo de começar esse projeto aqui na igreja? Então, o início, na verdade eu treino há 8 anos, vou fazer 9 anos que treino, e foi um pouco meio sem propósito, mais por saúde, mas na caminhada, quando a gente vai caminhando, buscando a Deus, a gente vai entendendo algumas coisas, e é um meio que eu consegui utilizar para poder estar trabalhando em prol de alguns irmãos e atendendo de repente a outros irmãos de fora que vierem. Então, foi mais ou menos assim. Eu comecei primeiro o jiu-jitsu sem muito propósito, mas depois Deus foi encaixando, fazendo algumas coisas. E já era um desejo do nosso pastor, né? Que tivesse um projeto. Então, casou tudo certinho. Muito bem. Como você acha que o esporte, assim, a atividade física pode mudar a nossa vida? Na verdade, a gente lá no projeto onde eu faço parte, lá no Projeto Fé, tem muitos tempos, tem muitas pessoas, na verdade, que mudaram de vida através do jiu-jitsu em si. Regulando peso, tendo mais saúde, mais disposição para trabalho, vivendo melhor socialmente, se sentindo melhor fisicamente. E além da parte que eu gosto de ressaltar, é que o jiu-jitsu tem muitas semelhanças com a nossa vida espiritual. A gente consegue trazer muita coisa do jiu-jitsu para a nossa vida espiritual. E eu, por exemplo, consegui trazer que eu me dedicava muito no jiu-jitsu, muitos dias, muitas horas, e consegui balancear isso com a minha vida espiritual. Eu não podia dar tanto tempo para o jiu-jitsu, dedicar tanto tempo da minha vida ao esporte e não dedicar tanto tempo assim a Deus. Então hoje eu me pego nessa balança e me ajuda muito mais a buscar Deus, além de saúde, né? Nosso corpo precisa ser tratado e tal. Sim. Tem algumas lições assim que são interessantes no esporte e eu vejo que ajuda a gente espiritualmente também. A questão da perseverança, que tem muito no jiu-jitsu, a questão do esforço também, né? De estar aqui sempre. Eu acho bem interessante e tudo. E por que você escolheu o jiu-jitsu? Na verdade, o jiu-jitsu foi uma válvula de escape, né? Porque eu gostava muito de futebol, joguei muito futebol, mas em contrapartida, o futebol ele é muito agressivo. Apesar do jiu-jitsu também parecer algo muito agressivo, o futebol ele mexe muito com a nossa mente, no sentido de tratar outro irmão. Como eu digo isso, quando eu sou ofendido no futebol, é muito mais difícil de me segurar do que aqui no jiu-jitsu. Sim. Entendeu? Já tive muitos problemas com o futebol, muitas lesões. O futebol também me tomava muito tempo. E além da briga, o ambiente não era legal, o ambiente que eu frequentava. Então quando eu comecei a buscar Deus, eu precisei me separar um pouco, precisei achar uma outra válvula de escape, né? Que foi o jiu-jitsu, e consegui agregar isso aí com a minha vida espiritual. Foi maravilhoso. Muito bem. Então foi isso, galera. Nossa entrevista com o irmão William. Mais informações, se você quiser, toda terça. Toda terça, por enquanto, às 7h30, 19h30. Para mulheres e Para homens. homens e mulheres, crianças, aberto para todos. Sem limite de idade, sem sexo. Né? Então tá bem. Então é isso, gente. Voltamos com o programa Servo. E foi isso a nossa entrevista com o irmão William. Voltamos de mais uma palavra abençoada com o nosso pastor Luiz Henrique Cariús, que tem nos abençoado, ministrado palavras que têm vindo do Senhor, realmente inspiradas por Deus, e tem nos feito meditar, refletir e mudar o nosso caminho, mudar o nosso foco, mudar aquilo que nós tínhamos em mente. Às vezes você está com a tua vida toda construída, ele vem com uma palavra, pega teus sonhos, teus planos todos e lança tudo fora, né? Mas é isso que o Senhor faz, não é verdade, pastor? Desse jeito. Desse jeito? A gente sai destruído. Sai destruído. Mas às vezes também, né, Deus pega teus sonhos, teus planos e abençoa. Se os teus planos e os teus sonhos forem de acordo com a vontade de Deus, Deus confirma, não é verdade? Amém. Não confirmou na sua vida? Não era muito um sonho meu, não. Não era, não? Não tinha esses planos, não? Me explica isso então, pô. Não, mas Como é que foi esse chamado aí? Vamos falar de um chamado ministerial. Vamos despertar o chamado. Fala pra mim. Bom, quando eu tinha 15 anos, eu me entreguei para missões na Igreja Batista no Lote 15, né? Aqui mesmo, lá em Caxias, né? Eu estou em Petrópolis. E ali eu aceitei, né, do Senhor, senti no coração arder, né, por missões. E
Fui para Jocum, né, Jovens com uma Missão. Você já fez Jocum, então? Sim. Interessante, aprendeu bastante coisa lá? Usou muita coisa que aprendeu no Jocum no campo? Olha, Ou não? Basicamente foi o estímulo, né? A questão da gente estar junto com muitos jovens, né? Com chamado, com aquela sede, né? De outros países. Vai te estimulando, né? Vai te dando a visão macro de outras culturas, né? De outras Aconselharia um coisas. jovem fazer Jocum hoje? Não. Não, vá pro campo logo, né? Não, a gente tem acesso a culturas diferentes, padrões de evangelização diferentes, né? E você tem que estar bem maduro para entender isso, senão você quer aplicar num campo errado aquilo que você... Você quer mudar a cultura do povo e trazer a sua cultura, né? E a Jocum deixou isso bem marcado na gente, né? Então, para mim... Como, por exemplo, a gente evangelizava muito na praia, né? E eram muitos americanos, então o jeito que eles evangelizavam lá nos Estados Unidos, eles tentavam aplicar, né, aqui no Rio de Janeiro. E às vezes não era muito eficaz, né? Então eu fui observando essas coisas. Alguns costumes culturais, por exemplo, alguns irmãos que vinham da Alemanha, quando a gente vinha para Petrópolis, né, tinha a questão da bebida, né, que eles têm muito isso, que para eles é moderado e tudo mais. Para nossa cultura aqui, a gente se abstém totalmente, né? Então tá no meio ali, se você não tiver uma base porque sólida, você falando de cultura, né? virtua. Porque lá na Rússia o cristão vai tomar uma vodka, né? Sim. Porque senão ele não vai aguentar com frio, Sim, ou já é uma cultura, isso. já é tradicional Sim. deles, então... Então, assim, é uma matéria muito importante de missões, que é a missão transcultural, né? A gente precisa entender isso. Então, não adianta somente estar ali no meio da Jocum sem antes você ter um preparo, né? Que foi o meu caso. A gente teve uma pregação, né? E me entreguei para missões, a gente já foi jogado na Jocum. Eu só tinha 15 anos e a minha única experiência de evangelização era na madrugada, né? Era com a Igreja Batista do Rio de Janeiro, né? A primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. A gente tinha um grupo de evangelismo muito bom, né? O pastor Fábio, a Flávia, né? Na época quem liderava a gente era o pastor Marcelo, era o nosso pastor. O pastor Elias Valério ali no lote 15. Então a nossa experiência era de rua, né? E em pouco tempo o Senhor foi me lançando para outro tipo de evangelismo, né? Sem ser com moradores de rua. Então eu tive que ter a experiência mesmo ali no campo, não tive muito tempo de preparo. Aí depois que eu fui fazer seminário, depois, né, que eu fui... você fez seminário? Escolas, né, de missões. Fui para a escola de missões da Assembleia de Deus, que tem ali na Penha, né? E aí eu fui tendo a prática, fui aprender sobre missões transcultural, fui tendo base. Eu acho interessante a gente conversar um pouco sobre isso também, porque as pessoas acham assim, agora eu vou para a África, né? Não é a África. Há todo um caminho para chegar lá. Sim, não. Né? Porque assim, não sei se a pastora está conseguindo me entender. Porque eu posso falar coisas maravilhosas do que aconteceu lá e como, né? Só que é interessante nós entendermos que antes de chegar lá existe um caminho, existe um processo para chegar à África. Porque senão fala assim, quer ir para a África? Vai lá. Não. Aí vai chegar lá, vai querer mudar a cultura, vai querer desconstruir aquilo que é cultural. Eclesiastes 3, né? Há tempo para todas as coisas. E cada um de nós, todos nós que servimos ao Senhor, eu gosto muito dessa palavra de Esther, né? Que Deus preparou ela, né? E quando a gente vê ali, né, o primo dela falando, será que não foi para esse momento que Deus te preparou? Né? Não foi para esse momento que nós, judeus, estamos precisando, que Deus colocou aqui dentro? Então, a história de Esther foi toda construída, né? Para ela chegar àquele momento. E nós também. Deus, que já sabe, né, aonde ele vai nos colocar, né, o que ele precisa de nós, ele vai construindo a nossa história, e por isso que cada um de nós tem uma identidade diferente, ninguém pode ser igual a ninguém, ninguém tem que imitar ninguém, a gente tem que viver pelo Espírito mesmo, porque Deus vai dando uma estrutura para cada um, construindo no meio da família, na história familiar, no seu temperamento, né, o seu jeito de falar. Deus, ele prepara todas as coisas para que você chegue àquele momento, né, como fez com Paulo, né? Paulo fez o que fez porque
porque, né, a dupla nacionalidade, todo o conhecimento que tinha. Tudo preparado para isso. Tudo está não caiu pronto. de paraquedas. Não. Acho que o cristão acha que cai de paraquedas na África, né? Não cai. Não tem como, né? Não tem como. Apesar da gente saber que é uma ação sobrenatural do Espírito em nós, falar, estava pronta. Não, a gente nunca está pronto. Nunca está pronto. Mas Deus vai forjando a gente com o tempo, na verdade. Sim, para a gente entender a dependência do Senhor. A questão, né, da Ia ter África... até recurso no próprio Deus, né? Porque se você chegar na África sem conhecer a Deus, quando te apertar vai ter recurso aonde, né? Sim. Tu vai buscar em quem? Tu vai ter recurso, tu vai ter experiência aonde? Tu vai ter prática no quê, né? Nós somos muito limitados, né? O ser humano, carne, alma, é muito limitado, porque a gente está sujeito a coisas externas. Então, tem toda a questão emocional, né? Tem toda que pode te desestabilizar. Você não sabe, por exemplo, né? Nós que somos pais, nossos filhos sofrem um acidente. Qual vai ser, né, o nosso naquele momento? Será que nós vamos nos controlar? Vamos nos desesperar? A gente não sabe, depende do espírito. A gente vai ativar o que tem em nós de fruto do espírito naquele momento, né? E lá é a mesma coisa. A questão de saúde, né? Eu que gosto muito de uma mesa posta, né? Todo mundo sabe. Então eu dou muito valor aos alimentos. E eu entendo que nem sempre a gente vai comer a quantidade necessária de vitaminas, mas eu creio que uma refeição orada, ela ativa até o que não tem para que a gente receba. Então a gente não sabe qual vai ser o nosso estado real de saúde ali naquele lugar, né? A gente não tem a imunidade necessária. Não tem a dimensão do que vai enfrentar, né? Não, então a gente não sabe. Será que eu vou ficar doente? Pode ser que sim, pode ser que não. Não é porque eu sou da área da saúde que eu não ficaria doente, né? Sabe, você é da área da saúde? Sou. Será que eu vou me desestabilizar com uma criança? Não é porque eu sou assistente social que eu vou lidar tão bem, né? Com porque a questão como assistente social também vê muita coisa, né? Tem muita experiência, né? Sim, então, dependi muito do Senhor em tudo. Não foi a minha experiência. Na verdade, a minha experiência da saúde eu tive que colocar no bolso. A minha experiência da questão social, porque eu tenho um instituto, né, aqui em Duque de Caxias, então eu já lido bastante com essa questão social, mas eu tive que colocar no bolso, porque a minha vivência é Brasil, lá é diferente. Eu tive que estudar a cultura de Moçambique, estudar a cultura. Você se preparou antes? Me preparei. Para Moçambique, especificamente? Não deu muito tempo, porque o chamado foi em setembro e o pastor Érico mandou em dezembro. Que isso, pastor Érico é um instantâneo, né? Eu tive que fazer bem acelerado. Tipo, Deus chamou Varoa, vai? Foi assim? Sim. Foi um processo. Desde o dia, né, que eu soube que eu teria para dezembro ou janeiro ir, eu fiz um cronograma. Fiz um cronograma de preparo físico, de saúde, fiz um cronograma de preparo... De questões culturais. Preparou, né? A família. Preparei a família, fui preparando, né, todo mundo. Na questão de saúde, né, eu fiz um check-up, eu vi se eu estava com anemia, que eu sabia que eu ia andar muito, então eu podia ficar cansada. Tomei todas as medicações necessárias para minha imunidade aumentar. A pastora é inteligente demais. Gostei muito. Tô só admirando, tô só gostando. Eu gosto muito de doce, né? Então eu fiz abstinência de doce, porque eu sabia que lá eu não ia ter doce. Tudo aquilo que o missionário fala que Deus vai fazer, vai cuidar, você se preparou e falou, Senhor, faça só o que é o sobrenatural. Sim. O que é possível, o que eu posso fazer, eu vou fazer, né? Eu ando de carro para cima e para baixo, que eu sou bem sedentária, mas eu parei de trabalhar de carro. Eu trabalho em 2 hospitais, né? Eu trabalho no Fundão e trabalho no Miguel Couto. Eu passei de ônibus, anos que eu não andava de ônibus, pegar ônibus de manhã. Tava bem rica, difícil. Tá rica, né, irmã? Tive que andar de ônibus, né? Bastante, para voltar a ter aquele contato com as pessoas, né? Corpo a corpo, sim, né? De ficar em pé na van, esperar no ponto, não ficar agoniada porque o carro pega e vai embora, né? Eu não sabia como seria, então... eu acho isso interessante porque nós vivemos coisas que nós achamos que não é luxo, né? Sim, a gente acha normal, né? E aí você começa a tirar... Da nossa cultura aqui, a gente é bem acomodado, né? A gente tem essa questão de querer muito conforto, né? E é algo que o pastor Érico fala muito com a gente, né? Da gente, eu posso ir de carro, mas ir andando, né? Eu posso comer e não comer, eu posso dormir e não dormir. Até no trabalho, eu sempre trabalhei de dia, passei a trabalhar à noite. E as meninas até ficaram, poxa, você tá firme aí na madrugada com Jesus, sempre
sempre, tanto porque eu trabalho à noite agora, né, no fundão, mas eu entendi da questão da privação de sono, né? Será que eu ia dormir lá? Será que eu ia ter... Porque até então eu não sabia se eu ia ficar parada, se eu ia ficar andando. Então eu me preparei também com a questão do sono, né? E realmente foi bem conturbado por conta da questão do fuso horário, né? Mas assim, eu dormia no dormitório, né, do hospital, passei a dormir em qualquer lugar, ou até mesmo na cadeira, para que meu corpo acostumasse a dormir sem travesseiro. Não sabia como seria, né? E, então eu tentei colocar o meu corpo de maneira que condicionar para não sofrer tanto, né? Que ele suportasse qualquer coisa. Então, eu fiz essa questão do preparo físico, né? A questão emocional, eu precisei mesmo da ação do espírito. E no dia que eu fui tirar o passaporte, né? O Senhor, no dia que Você eu tava não tinha nem passaporte? Não, porque nunca, né? Não era... Não que Você nunca. achou que não iria? Em 2019, a irmã Liana me chamou para ir. Até estava tudo bem certo, na semana o pastor Fábio me ligou, vamos e tudo, mas aí o Senhor me impediu, né? Eu não estava de férias, eu não consegui férias, né? E funcionário federal só pode viajar para o exterior se tiver de férias. E aí eu não tive essa liberação da chefia, então também, né, não consegui ir. Então não tinha nada preparado, questão de passaporte. No dia que eu fui tirar, na ida ainda, o Senhor falou para eu entrar em jejum, né? Você, a partir de hoje, vai entrar em jejum para que eu trabalhe na rota e só vai parar o jejum na hora que eu mandar. Mas achei que era horas, né? Assim, daqui a algumas horas, né? Eu vou almoçar, vou jantar. E cheguei em casa e falei, não, Lelê, falei que Xande, estou em jejum, o Senhor mandou. E fui, orei, meia-noite orei, nada, né? Continuou, tá bom, mas aí eu aguento, né? E vão indo. Eu sei que esse jejum durou 3 dias. 3 dias pro passaporte? Eu nunca fiquei 3 dias em jejum desses 20 e tantos anos de evangelho, né? E sem nada, nem água, né, Lele? Meu marido tá tonta? Não. E eu continuei trabalhando, né? Indo pro meu trabalho, fazendo minhas atividades de casa. E eu me surpreendi, né? Que eu não senti fome, não fiquei tonta. Trabalhei normal, a Lele ficava, mãe, tá com fome? Não. Falei, Lele, pelo incrível que pareça, não sei também o que tá é, não. Despertando aqui ela tá dormindo. Mas sobrenaturalmente eu pude ver, né, que realmente o Senhor sustenta, né? E isso foi um diferencial muito grande para mim lá, porque o tempo deles de refeição não é igual ao nosso, de 3 em 3 horas, né? Uma vez ao dia, às vezes 2. Às vezes 2, né? Às vezes nenhuma. Às vezes nenhuma, às vezes eu ficava o dia todo sem beber água, né? Porque o pastor José teve muito cuidado em comprar bastante água mineral para eu beber. E eu não ia para lá, eu não ia para fora com a garrafa, né? Eu não ficava, porque a água que eles bebem, né? A água que eles lá estão acostumados a beber. É uma ostentação, né, minha irmã? Então tinha dia que eu ficava o dia inteiro sem beber água, porque de manhã tá com eles, né? Tu não vai estar andando com eles, tomando a tua água e eles com sede. O pastor José, eu lembro que ele teve aqui. Aí teve uma reunião, né, de missionários, aquela coisa toda no retiro. E aí cada um falando uma coisa, que não sei o quê, que o campo é assim, que é assim, que é assim. E ele já coçando a cabeça, ele já estava irritado, né? E aí ele falou, deixa eu falar. Vocês estão achando que é igual ao Brasil? Aí ele ficou meio nervoso, né? Não é assim, não. Vocês estão achando que vocês vão pra lá comer e beber? Lá não é lugar de comer e beber, não. Se vocês não se prepararem, se vocês não entenderem a realidade, não adianta. Porque ele quis dizer, olha, gente, vocês têm uma vida de luxo, de conforto, de comida, de bebida, né, de fazer o que quer. Lá não é assim. Né? Que ele estava falando, olha, tem muita gente falando muita coisa aí, mas pouca gente sabe o que tá falando, né? Assim, a minha mala, quem preparou minha mala foi a irmã Rosana, né? Rosana é toda cuidadosinha, umas coisinhas. Então ela teve todo cuidado, botava a bota lá, me emprestou a bota dela, até a irmã Julieta, né? Esposa do pastor Érico, falou, não deixa de levar a bota, né? Porque vai andar na água, no mato. Então tinha bota, tinha tênis, tinha guarda-sol, tinha chapéuzinho, e eu não usei nada, porque lá eles andam descalço, né? As visitas eram descalço na água, no meio das cobras, dos matos, porque com as pernas toda cortada de mato. Em tudo, porque eu não, já que eu preferi fazer como Paulo, né? Já que tá aqui, seja como eles, né? Então, e eram muitas visitas, assim? Todos os dias. Vocês trabalhavam com visitas nas casas, né? Então, a pandemia
fez a igreja lá fechar, né? Então eles só abriram em agosto. Então quando eu cheguei, eu não levei nada pronto, né? Não levei, vamos fazer isso vai ser assim. Eu cheguei lá. Sondou no o dia que eu cheguei, né? eu sentei com o pastor José e a esposa e a gente preparou o plano de ação, né? Só assistente social, né? De instituto, então tem que ter plano de ação. Tem que ter um plano, né? Sentamos e eu orar para Deus abençoar o plano, mas tem que ter um plano. As maiores dificuldades deles, e eles foram dando os pontos e a partir dali a gente preparou o plano de ação cronometrado dia após dia. Então eu fiz um plano de ação de 25 dias. Todos os dias tinha uma atividade específica, nada fora. 25 dias você tinha um plano? E aí tinha os dias da visita, né? A princípio do dia 2, uma semana inteira foi de retiro, então não teve visita, né, à casa de ninguém. Os irmãos vieram, os pastores vieram, né, das províncias, né, vieram de vários lugares, né, para estarem ali com a gente, recebendo as instruções que, de acordo com o que eles me falaram, a gente fez muitas mudanças, né, tudo em acordo com o pastor Érico, sempre eu perguntava ao pastor Érico, mas a gente tem um relatório de mais de 20 mudanças, né, que eu fiz ali, fora mais de 20 províncias que eu cortei, né? E ele se submeteu a... Foi sobrenatural. Eu não conhecia ele pessoalmente, mas de falar, mas muito pouco, né? E depois que a irmã Liana, o Senhor tomou a irmã Liana, e menos ainda que eu conversava com ele, né? Então, eu não sabia o que me aguardaria, né? Então, assim, um propósito de oração, né? Marcela, né? Pastor Érico, os que estavam mais assim, e os grupos mais chegados de oração, meu pedido era de que o Senhor me desse sabedoria. Eu conversei isso até com o pastor Luiz, qual seria as fases de intervenção. Eu tinha uma intervenção na escola, eu tinha uma intervenção na igreja, eu tinha uma intervenção na casa dele, e eu tinha uma intervenção no financeiro, então eu tinha que estudar e saber quais seriam os passos de intervenção, né? Onde eu pegaria primeiro e qual seria o mais pesado, que poderia me causar atrito, que eu ia deixar pro final, né? Porque pelo menos se é para brigar, briga no final. Mas né? Deus foi um Deus tão maravilhoso que, assim, ele e a esposa foram super... Te abraçaram e fecharam. Poxa, não foi uma hospitalidade inigualável. Se submeteram a tudo, mas não foi uma submissão como se eu estivesse dando a ordem. Eu levava uma demanda e ele já tinha a ideia. Ele trazia uma demanda e era a mesma que eu tinha. Então, assim, a gente casou perfeitamente. O Senhor preparou até isso, tudo, né? Porque a sua ida lá não foi em vão, né? Foi para trazer ajustes também. Sim, a pastor Érico, né? A intenção era eu levar um oxigênio, né? Era o que ele falava. Por já ter algum tempo sem ninguém, terem sofrido a perda da Liana. E o pastor Érico, ele queria muito manter esse contato, né? O desejo dele era manter o contato, não perder os irmãos, né? A chamada aconteceu assim em setembro. Em setembro, eu lembro bem setembro, né? E tudo porque eu fui madrinha de um casamento num sábado, e foi no dia 18 de setembro, e na segunda teve culto em Niterói, eu procuro estar sempre, né? E nesse culto, nesse dia, foi até o dia que foi... que vai Vila Isabel, né? Que vai... Parque Paulista, era um culto mais vazio, né? Menos pessoas. De segunda-feira, não? De não? segunda, lá em Niterói. Só e se for a tua quinzena, que é a quinzena que eu ministrei lá, tinha gente até saindo pela... mas aí você foi na de Santa Cruz, Petrópolis, Pilar, furada, né, irmão? Tem que ir. Mais gente. E aí, naquele culto, assim... na hora do louvor, né, tava louvando, eu via cair uma bandeira, né, uma bandeira assim caía no chão, no meu pé assim, o Senhor falava assim, você vai ter que ir nesse país. E eu anotei, né, o Senhor também falou outras coisas, estava com a cabeça cheia com coisa de instituto, anotei um monte de coisa, tá até hoje na minha Bíblia esse papelzinho, e eu desenhei meio assim a bandeira, escrevi a cor, né, verde, preto, amarelo, escrevi vermelho, guardei. E não sabia? Não, eu tenho uma mente meio fotográfica, assim, eu não guardo muito as coisas nem nome. O meu cérebro guarda muito o que eu quero guardar. Tanto que, assim, se eu ler alguma coisa, quando eu fica tão gravado que eu sei a página, o lado, né? Sou concurseira, né? Então, a gente tem já condicionou meu cérebro é condicionado a guardar só o que eu quero. Claro que, né, o que o Senhor quiser aí é com o espírito, mas humanamente, falando questão de alma, eu tenho esse problema. Então, eu posso ver 1000 bandeiras que eu vou guardar a bandeira que eu quiser. Ainda mais que a África tem 54 países, né? E aí eu não liguei, não associei.
E durante a semana, assim, acho que na terça-feira, na quarta, mexendo na rede social, eu vi assim a cor, vi a bandeira e falei, Moçambique, né, pastor José, pode ser, né, não sei. E eu falo com o pastor Érico diariamente, né, e num desses relatórios eu falei da visão que eu tinha tido na segunda, e falei de outras também, tudo junto. E ele falou, que bom, porque Deus também falou a mesma coisa comigo na segunda-feira, que eu tenho que te enviar para Moçambique. Ô, glória. Aí eu falei, pastor, então, vamos orar, né, que bom, que benção, Deus vai preparar todas as coisas. Ele, vamos orar e prepara o passaporte. Mas você estava naquela do crente, não vamos orar, Deus vai agir. Ou você estava crendo realmente? Não, nunca foi uma vontade minha específica, porque a minha vida aqui no Brasil é muito cronometrada. Para eu estar aqui, a gente combinou, né? E eu cheguei hoje de manhã do plantão, né? Eu fui para o instituto e vim direto para cá, né? E amanhã minha vida é totalmente de agenda. Tudo meu eu tenho hora para fazer. Aí eu baguncei ela, né? Que eu cheguei tarde. Tudo meu é no horário, né? Até que minhas filhas são meio assim, né? De hora, tudo porque eu criei elas assim, porque a minha vida precisa estar totalmente nos horários para eu conseguir dar conta de tudo. Então, lá em casa a gente tem hora para comer, hora para tomar, hora para tudo. Não é uma loucura lá em casa, a vida é agenda. Então, para mim, pastora, eu não com todo teria respeito, como. No final a gente vai orar por libertação. Tô brincando. E quem sabe, né? Seria bom me libertar da agenda, ia ser bom, né? As responsabilidades vão ter que sair junto, né? Aí eu tive que... Eu falei, pastor Érico, vamos orar, porque eu tenho 2 empregos, eu tenho um instituto, né? Eu tenho filho pequeno, eu dependo de tem férias. Uma vida. Né? Eu não sou missionária de ofício, falou não, que eu vivo uma vida missionária, né? Eu tenho aqui, né? Já aqui no Brasil já fui para vários missionário lugares, urbano, Vale do Jequitinhonha, missionário né? urbano. Já vida foi para outros lugares? Sim. Já tenho esse caminho já, mas para uma viagem que vai demorar, ele falou, você vai ser enviada 30 dias para a África, e eu falei, para mim não tem como, vamos orar, e ele falou, não é para orar não, já está decidido, o pastor Érico é assim, né? Você vai tirar o passaporte, eu amei, né, assim, né, fiquei quietinha, passou uns 2 dias, ele já mandou mensagem, já foi tirar o passaporte, falei, meu Senhor, como que eu não tenho como, né? Eu não tenho isso, eu não tenho esse tempo, né? Ainda mais 30 dias. Jesus, lá em casa o povo é bem independente. Foi a primeira vez que a minha filha fez comida, porque eu que mando nas panelas. Deus operou, né? Delego. Não foi a primeira vez que ela fez, foi a primeira vez que você permitiu, pastor. Bem que ela queria fazer, mas não dá pra minhas chegar... panelas, meus guarda-roupa, né? Eu tenho a questão da mentoria feminina, né? As irmãs sabem que meu negocinho lá em casa é comigo. Então, eu não teria como. A Débora é bem agarradinha, né? Seria bem difícil. Por vários motivos, né? O instituto só tinha 1 ano, eu não tinha quem deixar, várias atividades. Minha cabeça veio cheia de coisas. Meus plantões, né, em 2 hospitais, né? E outras coisas que eu tenho aqui no Brasil a fazer, compromissos. E não teria como, mas eu, debaixo da obediência, fui tirar o passaporte, né? Mas falei, vou tirar por tirar, né? Não, né? Se não der, fica guardado, porque realmente pra mim não dá. Se não der, eu vou passear na Disney. Mas pastor Érico, né? Quem conhece pastor Érico, eu conheço pastor Érico desde os meus 16 anos, ele não dá muito bola porque a gente fala, não. É o que Deus falou e acabou. E eu não ia, né, me queimar com o pastor Érico. Eu fiquei reclamando quietinha, com ele jamais. Fui tirar o passaporte. E fui, né, tirar... E tudo, aí comentei no trabalho. Falei, vou fazer a minha parte, né? Vou falar com a chefia, né? Então, a chefia do Miguel Couto me deu férias em janeiro. A chefia do Fundão não me deu. As minhas férias vai ser esse ano em dezembro. E eu tive que contar, né, com a mão do Senhor poderosa. E eu falei, vou então trocar plantões, né? Vou tentar trocar os plantões, são 10, né? Vou começar a fazer plantões para as pessoas fazerem para mim. Pagou isso antes? Comecei a fazer, fiz 1. No segundo, quando eu fui fazer, uma irmã falou assim, né? Irmã em Cristo lá, do trabalho que eu até ganhei para Jesus, a Fabizinha, né? Ela falou assim, Dani, você tá doida? Você trabalha aqui, trabalha no outro, tem um monte de coisa, ainda vai fazer 10 plantões? Sem condição, a gente vai dar um jeito nisso agora. Ela pegou, telefonou para 10 colegas e cada um fez um plantão para mim sem me cobrar dinheiro e nem tempo, né? Eles me cobriram. Aí tinha um, né? O André falou, eu vou fazer 4. Aí eu falei, não, André, não faz 4. Fica assim, então você fica de stand-by. Se alguém ficar doente, se alguém faltar, você faz, né? E aí a minha filha, minha secretária fiel, né?
ficou com os telefones, ficou com todo mundo, ligava antes, perguntava, foi todo um cronograma, eu sou assim, né? Ela ligava antes, não, mãe, eu plantando a minha mãe, você vai, tá tudo certo? Se não for, a gente ligava pro André, né? Deixei aqui no Brasil tudo certinho. E assim, o Senhor me abençoou. Então, aí mandei mensagem para a pastora e falei, pastora, café do Senhor é grande, eu vou conseguir isso por questão de trabalho. No Instituto, Deus me abençoou, né? A irmã Simone é assistente social, ela foi minha supervisora, né? Então, ela e a irmã Rosana, né? A Alessandra, né? Os meus tios seguraram lá o Instituto. A gente acabou com as atividades antes de eu viajar. As atividades voltaram hoje, porque eu cheguei e comecei. Então, eles ficaram ali, acabaram com as aulas, ficaram só mesmo no administrativo segurando para que não tivesse nada, já que eu não estava presente. Então, Deus trabalhou nisso aí. Aí tinha a questão da moradia, porque no Pilar eu morava na rua onde a gente está construindo uma arena, né? Que a gente ganhou de uma empresa o Dom Atacadão e tudo mais, começaram a construir. Então, a minha porta não para no Pilar, né? Não parava. Toda hora alguém pedia e a gente recebeu aqueles cartões, né? Do Gerando Falcões, eles me deram 180 mil reais de cesta básica para eu distribuir, né? Para as pessoas. Então, minha porta era aquela luta, né? E eu falei, gente, como que eu vou para um país longe, deixar a Lele e a Débora assim. Era muito trabalho para deixar, para fazer, né? Para ser feito. Meu marido sai muito cedo de madrugada, volta à tarde, elas iam ficar muito desprotegidas, e a Rosana já estava se mudando para Santa Cruz, que era meu braço direito, porque ela morava na minha casa. E eu fiquei, como que eu vou fazer? Vou deixar as meninas desprotegidas, né? Eu tento o máximo acolher elas, estar bem juntinha. Fiquei com essa preocupação. E um dia eu indo trabalhar, né, dirigindo, Deus tem essas coisas, me usa em profecia para mim mesma, mas nesse dia ainda me usou dirigindo, chovendo, foi uma quinta-feira. Senti que o Senhor queria falar comigo, né, até senti a presença do Senhor, e aí apertei ali, consegui até gravar, mandei até pro pastor Eric, e o Senhor falava que naquela semana eu ia me mudar, que não era para me preocupar, que eu iria me mudar, entre outras coisas, né, falou que a minha família estava pronta e que eu ia ser enviada e que não tinha jeito. Amém, né? Acatei, chorei aquela noite, chorei o plantão todo. Falei, Senhor, como, né? Que eu vou me mudar. Para mim não sei como fazer. Mudança, ainda que seja aluguel, você precisa de dinheiro, né? De um mês para outro, a gente já estava em novembro. Como que eu vou fazer isso? Mas descansei no Senhor. Aí o pastor Marcos Paulo resolveu se mudar para Xerém e deixou a casa dele com a gente ali em Santa Cruz. Me ofereceu a casa dele. Pastor Carlos Henrique, né? Falou, o Marcos Paulo vai se mudar, vamos ver a casa dele, né? Mas ali no centro de Santa Cruz, né, a questão do aluguel, mais caro, seria um orçamento, não estaria no meu orçamento, tudo mais, mas Deus encaminhou todas as coisas. Pastor Marcos Paulo foi muito usado pelo Senhor, né? Pastor Érico falou com ele para fazer o melhor que pudesse, e ele me manteve num valor que eu já pagava, né? A casa dele vale muito mais, ele ainda paga condomínio para mim por um ano. Ele abençoou a gente assim, ele tinha reformado a casa dele em Santa Cruz, tinha 3 meses, deixou a casa novinha pra gente. Isso. E aí a gente mudou, né? Assim, de um dia pro outro, sem gastar dinheiro. Deus foi encaixando tudo, então. E aí eu aliviei, porque ali é um condomínio, né? As meninas estão protegidas, mais tranquilo, né? Tranquilo, estão perto da igreja. Eu ficava pensando na Lelê vindo de lá do Pilar, dirigindo pra igreja e tudo mais. E elas ficaram ali acolhidinhas em Santa Cruz, né? Pastor Carlos Henrique, Pastor Elane, todos os irmãos, né, abraçaram a gente teve o mês todo de dezembro para ser acolhido, conhecer tudo, né? É muito bom, bem localizado ali. Então, nessa parte aí, ou seja, todas as minhas preocupações foram sanadas, né? O Senhor preparou todas as coisas para que você fosse para o campo. Então, tudo. É uma preocupação, né? A gente fica muito preocupado com aquilo que tem que deixar para ir, para fazer. E quando, na verdade, quando o Senhor chama, o Senhor cuida de tudo, né? Sim. Cuida de todas as coisas, cuida de cada detalhe. Tudo, assim, até a mala, quando eu levei algumas coisas, assim, mas eu fui muito abençoada, né? A mala foi... A Alessandra até falou que ia ser presa no aeroporto, porque quando perguntasse, quem arrumou sua mala? Eu, a Rosana. Você que comprou essa mala? Eu, não, eu peguei emprestada. E ela falou, isso aí é sugestivo para a alfândega te prender, né? Te segurar. Porque realmente eu não me preocupei com a mala, não me preocupei com as coisas de colocar dentro da mala, né? Tudo que tinha que levar eu ganhei, né? Fui muito abençoada nessa questão. Falar, foi uma despesa muito grande para você, né, se preparar? Não, até as vacinas que eu tomei foram pagas, né? Até o dia de fazer,
o exame do PCR, que eu vou contar rapidinho como é que foi muito rápido, que eu tive que viajar, que era uma data, fui em outra, que era 400 e poucos reais, né? E o pastor Érico falou, precisa de dinheiro? Eu falei, não, eu tenho aqui. Aí fui. Quando chegou lá, a menina fez por 200 reais, porque eu era funcionária da saúde, né? Até nisso o senhor trabalhou. Então, assim, despesa minha que mudou a minha vida para eu ter que viajar, foi zero, né? Nem de plantão tive que pagar. Um plantão no fundão é 250 reais, eu ia ter que desembolsar 2.500 reais. Só de plantão? Só de plantão. E eles fizeram para mim, esse mês eu recebi meu pagamento, não gastei nada. Foi uma benção, né, do Senhor. Ainda tirei férias no Miguel Couto, então recebi mais um dinheirinho por conta das férias. Então, assim, nada eu fui lesada, né? Deus me abençoou nisso aí. E para ir, né, essa foi a chamada, né, a questão de ir, o pastor Érico comprou a passagem para o dia 31 de dezembro, eu ia por Luanda, que eu não falo inglês, nunca achei necessário, para que falar inglês? Tinha a Lelê que fala, minha filha fala inglês, ela vai resolver sempre tudo para mim, né? Então, nunca, não por falta de oportunidade, porque o Instituto lá dá muito essa oportunidade pra gente fazer o inglês, eu não quis colocar mais um peso para me fazer. Achei desnecessário. E não estudei inglês, então o pastor Érico teve esse cuidado, né? A irmã Julieta também estava bem preocupado, você não vai botar a menina para ir de aeroporto em aeroporto, não, vem com medo, né, que eu ia sozinha. E ele fez com todo carinho, me colocou indo para Luanda, de Luanda direto para lá. Então, assim, eu ia do Brasil direto para África. Dia 31, tudo certinho. Quando foi no dia 29, 4 horas da tarde, eu estava fazendo as coisas de casa, né? Chegou de manhã do plantão, comecei a fazer as coisas de casa. Eu não durmo à tarde, assim, não tenho tempo, né, para dormir à tarde, mas me deu um sono, um cansaço tão grande. E eu deitei a casa, né, do pastor Marcos Paula de 2 andares. Quando eu fui pro quarto, eu deitei. Quando eu deitei, assim, o Senhor falou assim, liga para a companhia aérea. Eu falei, Lelê, Deus mandou ligar para a companhia aérea. Não sei onde tem número, não sei nada, vamos ligar. Pega o voucher aí que o pastor Érico mandou no zap, e ela, né, bem antenada ali com as internet, ligou. E aí a CVC falou, olha, a gente está ligando para você há 3 dias, sua passagem foi cancelada, você só pode viajar dia 7, a gente está sem contato com você. E eu nem ia sair do Rio, eu ia sair de São Paulo, então eu ia para São Paulo, chegar lá, não tinha voo nenhum, né? E sua passagem foi cancelada, você só pode viajar dia 7. Falei, não posso, porque eu tenho um compromisso lá dia 2, o retiro ia começar dia 2, e as pessoas lá andam muito, né, comboio, que eles chamam, né, de trem. Tinha gente já na estrada para conseguir chegar dia 2. Pro retiro, não tinha como. Falei, não, eu preciso viajar. Ela falou, então, eu tenho um para hoje de madrugada, amanhã de madrugada, né, no dia 30 de madrugada, 3 horas da manhã em São Paulo. E falar em retiro, o povo lá é sedento? É o quê? O povo tá sedento? Muito, muito, muito. Eles são muito... Eles estão abertos realmente ao evangelho? Totalmente. Não tem muita diferença da linha do que eles falam, não. Da questão do arrependimento, confissão de pecado, discipulado. Mesmo caminho que a gente segue aqui. Mas eles... você entende que eles estão mais virgens para o evangelho, assim? Eles não receberam influência nenhuma de evangelho, de... Não. A igreja parece ser muito grande, mas, assim, acho... Hoje a gente deve ter uns 200 membros lá, 200 e pouco ativos, né? Então, os que tem são bem ligados. Como as mulheres, por exemplo, quase nenhuma lê, né? Pode-se dizer que nenhuma, não sei, a esposa do pastor, mas umas 2 meninas lá. Então, elas recebem o alimento totalmente da pastora Beth, né? E os homens são bem agarrados no pastor José e os jovens no Davi, o irmão do pastor José, que é um jovem muito bem inteirado, né, da questão do discipulado, do confissão de pecados, né? Então o Davi discipula todos eles bem na nossa linha mesmo. Não observei contaminação, né? Não, eu digo em relação a querer ouvir a palavra, a querer aprender, a entender. Sim. Eles têm essa fome. Sim, você o entende? retiro foi de segunda a sexta, todos os dias, sem parar, de manhã até a noite. Eles aprenderam. Eu dei o estudo daquela postura do pastor Luiz e falei muito sobre submissão e autoridade, né? Que foi os pontos, né, dos choques ali onde a gente teve que
cortar algumas coisas e algumas pessoas. Quem não se submetia a essa linha, eu fui eliminando. Eliminando é uma palavra. Né? Cortando, foi convidando, né? A se retirar, como diz o pastor Érico. E assim, dentro disso, conseguiu chegar, né? A gente sabe que conseguiu. Não, você estava contando sobre a ida, né? Que acabou que teve a dificuldade, né? De ir, mudou a data, termina. Sim, aí eu fui, né? Eu fiz o teste, né? Deus fez todo o milagre, corri pra isso tudo no mesmo dia, saí. Naquele dia era 4 da tarde ainda, eu consegui achar na internet em Botafogo um lugar para fazer o exame até às 6, né? E peguei o Uber correndo, fui para lá. Aí fiz o teste que ela me entregou às 10 da noite e dali eu já peguei um ônibus, fui direto para a rodoviária Novo Rio comprar uma passagem para São Paulo, que eu precisava chegar em São Paulo a tempo para pegar o voo, né? Aí meu marido saiu do trabalho, me encontrou na rodoviária, a gente comprou a passagem, dali eu ainda fui no Meia buscar uns óculos, né? Que o Instituto tem uma parceria com uma ONG, né? A Visão do Bem, eles doam óculos, né? Então todo mundo lá em Moçambique que tinha receita de óculos, eu pedi para me mandar foto, né? Para eu levar óculos para eles. Ainda fui Deus no enviou realmente a pessoa certa, né? Quem poderia somar com o povo, né? E acrescentar, né? Aí eu peguei os óculos no Meia, meu marido correu horrores. E aí a gente chegou em casa a notícia, gente, vou agora viajar. E aí Débora chorando, Rosana correu lá pra casa. Não pode, como assim? E aí a gente só foi tomar um banho, pegar a mala que já tava lá e fomos pra São Paulo, né? E aí começou o milagre do Senhor, porque sem falar inglês eu ia passar no Catar, ia passar em Joanesburgo, ia passar naqueles aviões que parecem um prédio deitado, enorme, que eu não conhecia ninguém e eu ia ficar sem comer. Eu já tava pensando como... Eu, Alessandra, me ensina a pedir água, comida e fala, mãe, você teve esse tempo todo pra se preparar? Eu falei, mas eu ia pra Luanda, ela fala português, aí eu não liguei não. E aí ela mandou lá umas frases, eu só sabia falar no speak English, que ainda tá errado a pronúncia. Pastor Érico pediu pra eu ir numa loja de conveniência que tem dentro do aeroporto, ainda falou o nome do chocolate. Falei, Lelê, como é que lê isso aqui? Que eu vou chegar lá pra pedir um chocolate no aeroporto. Mas a menina falava português ainda, né? Eu ainda estava em São Paulo, dava pra falar português. Mas eu fui totalmente leiga nisso, mas aí eu entrei, né? Embarquei com a graça do Senhor mesmo. No aeroporto muita gente não embarcou, não conseguiu embarcar. Eles estão muito rigorosos com tudo, documentação, tudo, essa questão do Covid, eles estão muito chatos, muita gente não embarcou. Porque você pode chegar lá com passaporte, passagem comprada e não embarcar. Sim, hoje tudo é bem informatizado, então o passaporte já passa, dali já vê se você tomou, se não tomou, se você vacina, se você tem alguma pendência, tudo ali já vem. Então, muita gente não conseguiu embarcar, mas com a graça do Senhor eu embarquei, né? E aí sentei lá no avião, mostrei assim o voo pra moça, ela fez assim, falei, então esse corredor aqui, entrei lá, fui pro corredor onde era que nem o cartão de embarque eu sabia ler, né, mas tudo bem, deu tudo certo. E quando eu sentou uma menina ao meu lado, e ela assim, bem branquinha, assim, lourinha, olho clarinho, falei, deve ser de outro país, né, vou nem olhar pro lado, meu Deus, que a mulher vai me saudar, não sei falar nada com ela. Aí ela olhou e falou, você é brasileira? Eu falei, isso, ai, graças a Deus, que é brasileiro do meu lado. Tava preocupado, e ela era bem comunicativa, a Fernanda, né, já começou a contar a vida dela, falou que tava indo morar num país árabe por conta de trabalho, o marido já tinha ido, e aí foi falando, ela morava em Minas. E ela falou assim, você nunca viajou, então internacional. Eu falei, não, ela, quando tem lugar nas poltronas, a gente pode deitar, porque são 20 horas de voo, né? Então eu vou deixar você deitada aqui, eu vou procurar um lugar lá atrás. Mas na hora das refeições eu venho te ajudar. Que eu falei com ela também, contei minha tristeza, né? Que eu não falava inglês, que eu contei tudo também. Deu uma de tagarela, falei tudo. E aí ela foi pra lá. Quando a gente foi deitar, eu ia se deitar. Nesse sono não tava dando muito certo, né? Eu queria falar. Quando eu deitei, o Senhor falou assim, levanta e dá uma Bíblia pra ela. Aí eu, meu Deus, dá uma Bíblia, a mulher vai me chamar de fanática, né? Meu pai, acabei de conhecer a menina, Senhor, eu preciso dela pra falar inglês. Vou acabar com a minha amizade aqui, né? Mas obedeci, falei, cheguei até aqui, vamos ser o que Deus quiser. Escrevi uma dedicatória na Bíblia que eu tinha levado na minha bolsa, né? E
eu e meu marido tinha comprado um chocolatezinho, vai que eu passava fome, né? Eu tinha um chocolate, tinha um choquito ali, tinha umas pipoquinhas, né? Como é que passou? Aí eu peguei, levei pra ela, falei, vim trazer um chocolatezinho pra você, mas eu também vim, você sabe que eu sou evangélica, né? E Deus falou no meu coração pra trazer uma Bíblia pra você. Aí ela, eu tô indo pra um país árabe, lá não entra a Bíblia, eu não vou conseguir entrar com essa Bíblia. Eu falei, não, então você lê um pouquinho. Eu botei lá um versículo pra ela que Deus tinha mandado. Aí ela leu, ela falou, eu não sei como achar, né? Deu pra entender que era bem leigo. Eu falei, desses que eu gosto. Peraí, que aí mostrei pra ela, li pra ela, expliquei o que significava lá. Eu quero muito levar essa Bíblia, eu vou levar essa Bíblia, né? Quando eu chegar no Catar, eu vou colocar a burca, né? E eu vou tentar passar com ela. Aí eu falei, então tá bom, né? Orei com ela ali e tudo mais. Já foi, né, pra mim uma bênção, né? E até coloquei, né, no retiro, eu vou conseguir colocar no slide que eu tirei fotinha da Bíblia. Eu falei pra ela, né, um encontro inusitado, né? Assim, o Senhor preparou a gente pra Quem diria, né, que junto. ela ia encontrar alguém indo pro... Sim, ela tava bem apreensiva, né? Ela era filhinha única, tava indo pra um país que ela não conhecia, onde mulher não tinha direito a nada, e ela estudou muito, né? E ia ter que botar burca. Meter isso, né? Ela estava muito fragilizada, né? A família não queria que ela fosse, mas o marido já tinha ido, ela era casadinha de pouco tempo. E aí eu pude estar dando essa acolhida a ela, né? Ela bem jovenzinha, 26 anos. E ela aceitou tudo, né? E aí na hora de descer ela falou, agora eu vou te deixar no lugar certo para você embarcar para Joanesburgo, vou te mostrar vou traduzir aqui todo o cartão de embarque lá de Joanesburgo. Me explicou tudo como eu tinha que fazer e assim ela fez. Foi uma maravilha, uma benção. Ela foi um anjo do Senhor ali pra mim, né? Aí venci a primeira etapa. Cheguei no Catar, meu Senhor, muito muçulmano, e eu não sabia falar nada, né? Falei, gente, que horas são, meu Deus? Não sei nem que horas são que eu não ativei, né, pra mudar de fuso horário. Também não quis ligar a internet, fiquei preocupada, né, por ser um país muçulmano, podia me empolgar e já contar pra alguém, prejudicar ela, talvez, né, porque eles podiam, dei lá uma de teoria da conspiração, fiquei com medo de rastrearem, né, sei lá. Sei que eu não liguei a internet no Catar, fiquei ali durinha, cheio de medo. Sentadinha esperando o horário onde ela me deixou, igual criança, nem xixi eu ia fazer, com medo de me perder. Me deixam aqui, né? Sei lá, bichão, eu não sei falar inglês, vai falar, não, vou ficar aqui até a hora de sair. Fiquei 2 horas sentada ali aguardando. E aí embarquei, né? Ela me falou, eles vão falar tal coisa e você vai. E assim foi. Eles falaram lá em inglês, eu entendi essa frase aí que ela falou. E fui, deu certo. Entrei no avião, né? E aí cheguei em Joanesburgo, cheguei, né, do Catar para Joanesburgo. Também era bastante tempo, 8 horas parece de voo. Eu não lembro, mas era muito tempo. E eu falei, bom, aqui não tem ninguém, né? Pra falar inglês, ainda sentou um muçulmano de um lado, a mulher de burca do outro. Falei, nem a Bíblia eu vou poder abrir nesse avião, vou ficar quietinha, né? Vou chamar atenção, não. Mas Deus foi maravilhoso, o comissário de bordo, quando chegou, né, com a primeira refeição, eu já falei a frase mágica, no speak English. E ele falou, mas habla espanhol? Aí eu também, não, né? Mas ele pegou o celular dele, né, com a internet, escrevia em inglês e traduzia em português, né, o Google Tradutor. E ele me atendeu o tempo todo. E eu fiquei maravilhada com o Senhor, porque o avião é muito grande, é muito grande mesmo, né? E Deus preparou logo aquele pedacinho onde esse rapaz seria muito solícito, me daria toda a atenção. Aí toda hora ele vinha, quer água, escrevia, né? Cuidando aí ele de me dava o tudo ali, celular né? para me escrever em português e traduzir em inglês. E ele foi muito bonzinho comigo, né? Me explicou ali o banheiro, fez tudo direitinho. Né? Eu falei, eu não falo nada. Escrevi assim, nada, socorro. Eu escrevi socorro, help, né? Saiu lá. E ele foi muito usado, né, pelo Senhor para cuidar de mim. Na hora que eu desci, ele ainda me abraçou, assim, todo solícito. Foi uma benção, comissário de bordo, que Deus abençoe ele. Enfim, desci em Joanesburgo. E aí era só a conexão, né? Então, 3 corredores, cada um ia para um lugar, né? Assim, eu falei, meu Deus, agora para que lado eu vou? Aqui não tem Fernanda, nem comissário de bordo, Senhor. Escolhe um e vai. Que horas são, né? Que horas é aqui nesse momento? Para eu não perder o voo, não tive essa malícia, né, de mudar. Ele me ensinou tudo, mas eu não aprendi muita coisa, não. Eu sei que eu dependi do Senhor, né? Escolhi lá um corredor, fui. Aí, quando cheguei,
eu já fui falando no speak English. Aí o homem olhou pra mim e falou, mas fala português? Eu falei, fala, moço! Que isso? Quando eu abracei ele lá, ele era moçambicano, né? Então falava português. Joanesburgo fala inglês, mas ele era de Moçambique, falava português. E foi uma festa danada. Ele nem me chateou muito, já mandou embora pro voo. E foi uma bênção. E aí, né, consegui chegar em Maputo, né? O Senhor me abençoou lá em Maputo. Foi bem difícil, foi onde ficaram algumas coisas, né? Porque eu já cheguei empolgada, falei, Jesus, caí na graça do povo, tudo quanto é lugar, aqui também Aqui não vai eu vou ser passar diferente. fácil, né? Aí eu, moço, quanto que é? Eu falava português, fiquei toda alegre, né? Todo mundo falando português, quanto é o visto, né? Pra entrar, ele, você tá me perguntando o valor de visto? Você sabe se você vai entrar? Sabe se eu vou deixar você entrar? Eu falei, poxa, fiquei murcha, né? Já levei o primeiro fora. Aí entendi que agora é hora de calar, né? E ali fiquei, aguardei, mas o Senhor me abençoou, deu tudo certo. Na alfândega, eu tinha uma mala só de Bíblia, né? Eu tive o cuidado de não levar nada, não levei roupa, não levei brinquedo, não levei nada para doar, só Bíblia, né? E o dinheiro que a Igreja Assembleia de Deus doou, um dinheiro para eu comprar as Bíblias em dialeto lá, levei. Então, eu fiquei preocupada da questão de abrir a mala na alfândega, mas confiei no Senhor, que é um país que tem uma força muçulmana muito grande, né? Mas confiei no Senhor. Aí apareceu lá, como o pastor Érico diz, um esperto, um malandro de aeroporto, que ele falou, muito cuidado, leva tudo na pochetezinha, esconde, não fica dando mole com bolsa, nem leva a bolsa. O pastor Érico estava, né, bem preocupado, foi me dando as dicas de esperteza, que ele deve ter visto na minha cara que eu saía bobona mesmo, vão levar tudo dela, vão levar as malas. Vai ficar sem nada. Mas o pastor Érico me instruiu, né, e aí, mas chegou, o malandro chegou, mas até ele foi abençoado. Ele falou, eu consigo passar com tudo que você quiser pela alfândega se você me desse $50. Ele era funcionário do aeroporto. Falei, entre os $50 e minhas Bíblias todas, toma os $50 e deixa eu ir embora. Bíblias, né? Que as outras coisas já tinham ficado mesmo. O que me importava era a mala de Bíblia, né? E ali mesmo eu dei ele. Você sabe que isso aqui é muito dinheiro? Acho que ele não era bobona mesmo, né? Que eu podia ter negociado, né? Falei, não, eu tenho 20, nem isso, eu queria ir embora. Eu falei, isso aqui é muito dinheiro aqui no país e eu usaria para comprar comida. E você é de algum lugar? Eu falei, sou do Brasil, tô vindo em missão. Você é missionário? Começou a falar, falou que era desviado, aí pediu oração, quase me devolveu o dinheiro de volta. Orei com ele, Lucas, né? Pude estar orando com ele, aí ele me ajudou a levar as malas, chamar táxi para um lugar onde eu fiquei. Não vou dizer hotel, porque eram 4 quartos, né? E ali eu pude ver a mão do Senhor, né? Porque eu não conhecia ele, né? Podia ter me roubado tudo, que eu já tinha saído do aeroporto, me botou num carro. Será que aquele carro me levaria mesmo pro hotel? Será que o hotel onde eu fiquei, Sabe, né? que era um golpe, né? Poderia ser um golpe, né? Sim, né? E Deus, depois que a gente pensa nos perigos, né? Ali na hora eu não pensei, não. Senhor é comigo, vamos embora. Aí fui conversando, chegou lá o rapazinho do hotel também, muito bonzinho, comprou comidinha pra mim, até mandei foto pra Lelê da comida. Eu falei, Jesus, já começou a comida já, eu nem comi. Era bem papinha, né? As coisas assim. Eu vim do avião comendo bem, no avião cheio de coisa gostosa, cheguei lá, acabou que eu nem comi, né? Tava acontecendo um retiro aqui, avisei pra história que tinha chegado, mas dormi. Mas ele cuidou muito bem de mim. Às 5 horas da manhã eu tinha que voltar pro aeroporto. Falei, meu Deus, não tem um telefone aqui. Seja que Deus te dá, tomara que ele volte pra me buscar, né? Porque eu ia, como é que ia ser? Onde ia pegar o ônibus, o táxi pra voltar pro aeroporto? Mas Deus foi maravilhoso, ele voltou. E ainda bobo, ele me pediu 20 meticais pra voltar. Eu não dei o dinheiro, eu não podia esperar. Ele vinha buscar. Depois eu falei, meu Deus, deu dinheiro, já o homem não vai voltar, não. Eu sou bobona, dei antes, bobona. Meu Deus. Falei, meu marido aqui quer me pegar agora. Mas depois que quando eu acordei, falei, eu já paguei, ele não vai voltar, não. Mas ele voltou. Pô, tu deu trabalho pro Senhor lá. Os anjos estavam querendo me cascudar, né? Não tá vigiando nada essa missionária. Não, fui ingênua ao extremo e o Senhor foi comigo. Que Deus mesmo, gosta, né? Abraão, vai que eu não sei pra onde não, mas tu vai. E eu fiz igual Abraão, quero saber não. Se Deus abrir a porta é Deus, se fechar é Deus. Aí chegou. Viver a Cristo, morrer a lucro, né? Vai pra missão sem saber se voltar. A gente tem que ter esse entendimento, né? Tem que saber que a gente pode perder, que a gente pode sofrer dano, e eu fui sabendo tudo isso. E aí, Deus abençoou, fui pra Beira, né? Peguei o avião em Maputo direitinho, fui pra Beira. Chegando lá, fui bem recebida pelos irmãos, né? Tava uma comitiva no aeroporto, uma festa. Que eu vi a festa. E eu vi o cuidado de Deus de me deixando, assim, por conta de fuso horário, que eu nem sei que hora que foi ano novo, que hora que foi nada, né? Voando. Eu cheguei só dia 2, saí dia 29, só cheguei dia 2.
porque fiquei, né, pula de aeroporto, vai pra lá, vem pra cá. E eu dormi, né? Eu cheguei e consegui passar uma noite dormindo pra ajeitar o horário, ajeitar tudo de manhã. Eu peguei o pique lá em Beira já bem, né? Não tava cansada nem com sono e ali já foi, né? Chegamos lá, já tinha culto de tarde, à noite já tinha culto e daí emendou, já começou o retiro e a obra começou e Deus foi muito maravilhoso, né? Pastor José e irmã Beth se submeteram a tudo, aceitaram de boa. A questão mais difícil para mim seria a financeira, né? Que eu queria arrumar a questão administrativa financeira, eu queria que o controle estivesse bem na nossa mão. Eu precisei fazer ele entender a questão da escola, que não pode ser totalmente vinculado à igreja, né? É um trabalho social, querendo ou não, um trabalho social, e ele tem que a gente teria que ver um jeito dessa escola se sustentar sozinha e dessa escola se vincular ao governo, né? Porque não adianta a gente ficar ensinando as crianças não ter certificado nenhum. Mas Deus foi maravilhoso, né? Eu tenho uma tia que ela é pesquisadora, né? A doutora Jussara Nascimento, ela é pesquisadora ali na aeronáutica, né? Professora da UERJ, pós-doutorada, então ela em pedagogia. Então ela me deu todo o amparo que eu precisava de lei, os caminhos, né? Tanto que ela está escrevendo um artigo, né? Sobre a escola, vai sair numa revista americana mês que vem. Poxa. E aí eu pude ter todo esse trabalho, né? De colher dados, ir nas escolas, saber os caminhos, né? Os processos. E eu consegui 3 professores, um eu tirei, né? O professor que tinha, eu vi que ele não teria condição de desenvolver da maneira que a gente quer, né? Mas eu consegui ter um achado ali, a Laura, ela é a única menina que estudou de toda Ramá de Moçambique, ela fez a 12ª classe, então a gente está investindo nela, né? Ela vai fazer o normal, né? O magistério lá, e eu pretendo até trazer ela para ficar um tempo comigo assim que ela acabar, para que ela aprenda mais aqui, né? Na questão do magistério. E antes de eu ir, no dia que eu fui embora, na terça, na segunda, eles já começaram a fazer o curso da APEC, né? Fizeram uma semana de capacitação, né? Porque o único dia que eu consegui trabalhar com as crianças foi o último sábado antes de eu viajar. Eu viajei na terça, no sábado. Então eu não dei aula. Foi uma obra de estruturação. Sim. De todas as áreas. Sim. Né? Não foi só uma obra espiritual, né? Espiritual, não, o Senhor fez reestruturação em tudo, completo, né? O Senhor fez completo. Então eu vi que a aula estava deficiente, né? Tanto de alfabetização quanto evangelística. Então eu levei para eles, ensinei a questão do plano da salvação, mais eficaz, de maneira que funcionasse, né? Eu levei o instituto, as irmãs que fazem crochê, fizeram pulseirinha de crochê do plano da salvação, então eu deixei aquilo com as crianças, né? Para que eles entendessem, aprendessem didaticamente, isso aí. E expliquei às mães e levei esses professores, né? Ficou o Davi, o Dito e a Laura para fazer esse curso, né? O pastor conseguiu em Beira para eles, então a igreja pagou as passagens e eles foram fazer uma semana de curso da PEC. O que mais te deixou feliz lá? Difícil escolher, foi tudo. Eu gostei porque eu achei que eu ia ter trabalho com a questão de submissão, não tive. Então, fiquei bem alegre com o Senhor. Eu achei que eu poderia ter trabalho com a questão de trazer eles. Foi o pastor Érico que deixou bem claro: eu não quero o nome de Ramá em Moçambique, eu quero o nome do Senhor, né? Então, eu fiquei preocupada com essa questão que a gente tem aqui, né, do evangelho. Do evangelho humanista, né? Da questão do evangelho, da teologia da prosperidade. Eu fiquei surpresa em ver que isso não tem lá. Né? Isso ajudou muito ao caminho. Me deixou bem alegre a briga deles pela Bíblia, né? Eu consegui dividir em grupos e dar o calendário para todos. O pastor imprimiu para todos, principalmente os homens, né, que sabem ler, mas as mulheres que sabiam, eu dei para que elas tivessem grupos e conseguissem acompanhar o calendário. E eles ficaram muito felizes, né, com tudo isso. Poderia, né, ter resistência, mas não teve, né? E o que foi pior? Pior? Eu tive uma saúde, assim, extraordinariamente maravilhosa. Um dia só que eu tive um episódio de diarreia, mas a culpa foi minha mesmo, porque eu tomei um chá que eu nem sabia o que era, né? Podia ter recusado, não quis recusar, e que eu não recusei nada, né? Mas, assim, eu podia ter feito o meu chá.
Eu cheguei lá com a filosofia de que eu não fui lá para ser servido, eu fui lá para que eu servisse a eles. Tanto que eu que lavei minha roupa, eu ajudava nas tarefas de casa, eu catava água, eu fazia tudo. Normalmente, eu acordava cedo, lavava roupa, fiz comida, né? O dia que a pastora Beth ficou doente, eu fiz comida para casa toda, comida deles, do jeito deles, tudo, não mexi em nada. Comi o que eles comiam, né? Não fui ao mercado hora nenhuma. A comida base lá é chima, né? Um molhinho que tem de tomate com cebola e às vezes peixe. Na casa deles todo mundo come, né? Todo mundo come a mesma coisa. Tanto os que moram, que são 12 pessoas que moram na casa dele, quanto os que vêm de fora o tempo todo. Então, eu não tive essa dificuldade, eu não tive o peso espiritual, né, que a gente já vai meio que preocupado. Então, eu não tive, para dizer que eu não tive visão espiritual de alguma coisa, eu vi só no último dia, porque eu pedi ao Senhor que a questão do ciclone, uma revelação do Senhor como seria, mas eu não senti, né? Eu acredito que tem que ter um programa com os intercessores, que eles devem ter bastante experiência de batalha espiritual, porque eu não tive nenhuma, né? Uma cobertura espiritual. Foi poderosa, né? Assim, realmente a igreja foi junto. Eu não fui eu não fui sozinha. O corpo de Cristo foi junto. Eles já tiveram outras vezes lá, mas acho que dessa vez a igreja estava mais comprometida. Não, a igreja foi junto comigo, totalmente. Eu não tenho mérito algum. Todo, né, se um dia houver galardão que seja uma obra que não seja queimada no tribunal de Cristo, todos receberemos o mesmo e galardão. assim, e os irmãos vibrando, entendeu? Tipo assim, não é pulando, né? Mas assim, sim, espírito, felizes, né? entendeu? Sim. Por chegar, por estar, Sim. os irmãos não estavam... ela que tá lá, não. Não, foi todo mundo junto. Ficaram bem ligados, bem ligados. Eu dormi a noite toda, que lá o pastor e a esposa são muito de oração, né? Eles oram muito de madrugada, 3 horas da manhã estão orando, 4 horas da manhã estão orando, e eu cheio de sono, dormia, falava, Senhor, me perdoa, mas eu vou dormir. Eles orando, então, eu dormia 10 da noite e acordava às 7. Todas as noites eu dormi, não teve uma noite que eu falei, tive dificuldade para dormir, ou coisa assim, eu dormi todas as noites, né? Não tive problema na saúde, emocionalmente eu me surpreendi, né? Porque são muitos órfãos, né? Lá eles falam perder a vida, né? Não falam meu pai morreu, minha mãe morreu, meu pai perdeu a vida. Então, muitas crianças órfãos. E na casa do pastor mesmo, né? Até um jovem novo convertido lá, eu fiquei bem comovida assim com ele, mas entendi até quando eu queria dar, eu não dei nada para ninguém lá, né? Não doei nada, não presenteei ninguém. O Senhor falava, eles precisam de Bíblia, eles precisam da palavra, né? O Senhor sempre falando ali comigo, eu pude estar junto das crianças, mas em momento algum... Não deixou o sentimento tomar... Não apareceu, nem apareceu, né? Não chorei hora nenhuma, chorei quando fui, né, no avião e na volta também, que de forma maravilhosa, né, extraordinária, o Senhor me tirou, né, com mão forte. Então, de ruim, que eu posso dizer, o que foi de ruim? De ruim foi eu mesma, né? Eu pude, depois de 24 dias de coisas extraordinárias e maravilhosas, muitas visitas, nossa Deus, aquelas irmãs visitam muito, eles andam muito, andam no meio do mato, andam no meio da água, todo mundo descalço. E então a gente vai para ensinar e aprende, né? Poxa, não, aprendi muito. Não tem aguinha nas visitas, não tem lanchinho, né, nas visitas, não é pela comida, nem pela bebida, é pelo prazer de estar. A gente tem uma comunhão assim, né? Vamos ter comunhão, sim, irmão? Vamos tomar um café na tua casa. Não, lá o café não existe, né? O café da manhã chama-se mata-bicho, quando tem, né? Porque no café, então, lá ninguém nunca bebeu. O café que é muito caro. E aí a gente vê eles assim, as casas são de matope, então muito baixo. Quem tem casa de concreto é rico, praticamente pode-se dizer, porque você tem que pagar para construir. Lá ninguém... Tudo é pago, a escola é paga, a saúde é paga, né? Para estudar tem que ter 900 meticais, para ir ganhar um bebê no hospital você tem que ter 1000 meticais, tudo é dinheiro lá. Para ter água, tudo é dinheiro. Construir tem que ter dinheiro. Então as casas são de matope, né? Tudo baixinha, quase caindo, né? Bem pequenininha. E aí os irmãos todos entram naquela casa e oram, não é rapidinho não, calor, que as casas não tem janela. Eles oram, e depois ainda tem a palavra para ir para outra casa de maneira assim exaustiva, uma atrás da outra, debaixo do sol e pisando na lama, né? Tanto que no dia 24, a pastora Beth estava ainda falando com a Alessandra no celular, pastora Beth, vamos ali fazer uma visita. Eu falei, meu Deus, o ciclone tá chegando, o vento tá soprando, cheio de água pela rua. E eles estão querendo fazer visita. Pensei que era perto, mas não era perto, era bem longe. E eu pensando, agora vai cair a chuva. Agora e a gente aqui, minha fé é pouca, Senhor. E entra de dentro d'água e sai. Elas andam rapidinho, né? E eu com esse vestido tive que fazer amarrar, que elas as capulanas são curtas, né? E eu com as roupas arrastando no chão, só Jesus. E ia, e quando chega lá, hora e tudo, falei, agora a gente vai embora, né? Que o ciclone tá chegando.
Que nada, bota a esteira do lado de fora, que não cabe ninguém dentro, e senta, e ri, brinca. Jesus, O ciclone meu tá pai. vindo. E elas vão se abrigar em casa, gente. Tem essa não, é rua mesmo. E alguém ligou, trouxe mensagem, tá doente, tá com febre. Todo mundo com febre, né? Todo mundo teve febre. Todo mundo ficou doente, né? E lá, assim, ficar doente, vai todo mundo pra casa visitar. A notícia pode chegar 10 horas. Brigou com o marido, vai todo mundo pra casa lá. Ah, tá sem comida, a casa caiu. Vai todo mundo pra casa, o tempo todo. A notícia chegou, se desloca Se chegou geral. a notícia, e notícia ruim chega o tempo todo, né? Toda hora. E todo mundo vai junto. E eu, Jesus, não tem sossego lá, não. Né? Tem sossego lá. Não, tinha hora que eu largava lá, eu ia dormir. 10 horas era minha Não hora, minha aguenta, não bateria aguenta. riava. A missionária acabou. À noite, assim, a pastora Beth teve muito cuidado comigo. Às vezes eu falava, a mãe, quem que é a mãe? Sou eu ou você, né? Que chamam de mãe lá, né? Porque eu não deixava eu ir a lugar algum sozinho. Se caísse à noite, então, eles me trancavam dentro de casa. Muito ataque terrorista lá, né? De decapitação, né? Lá eles estão decapitando os cristãos. Lá tem a questão do E estupro. pegar um missionário pra eles é um troféu, né? Sim, né? Ele falou que eles decapitam, pegam um pedaço de pau, né? E fincam na estrada, né? Ou arrancam os membros superiores e inferiores e deixam ali para morrer. Isso está acontecendo lá em Moçambique. Assim, o que guarda muito ramal ali é que o pastor José é um homem muito influente, muito conhecido. Ele é funcionário público do governo desde 2008. Na prefeitura, né? Eu fui na prefeitura, fui no trabalho dele, fui na repartição, conheci a chefia dele, conheci os vereadores da cidade, né? E o nome dele está até num livro lá de história de Dom, do nome do pastor. Então, ele sendo do governo, ele tem a regalia que ele tem de conseguir construir, de conseguir fazer acontecer. Tanto que ele tem direito a morar numa área chamada área de expansão, onde tem casas que não são casas, são mansões, né? No Retiro eu vou poder estar mostrando. E ele mora ali por opção, né? A pastora Beth, ela é filha do chefe da polícia da cidade, né? Então, assim, eles têm Isso traz um respeito total, né? Mas eles são bem cuidadosos. Assim, eles escolheram ficar ali, né? Eles escolheram morar ali. Tanto que a casa dele é a única praticamente que é de tijolo, né? É o único que tem carro. E o carro dele não é um carro para ele, a família. É uma van que carrega a igreja toda, todos os moradores. Ele não fez um poço para ele fez um poço para a comunidade. Ele abriu mão da vida dele ali, uma vida melhor, para viver em função da igreja. Tanto né? que uma das coisas que eu tive que brigar com eles, né? Tanto quando acabou o retiro, acabou a comida em tudo. Acabou tudo, acabou a deles também. Eu falei, não pode, seus filhos não podem ficar sem comida, porque você deu tudo para todo mundo, né? Tem que tentar dar uma separada. Então, eu tô bem em cima deles nessa questão, porque é tudo para todos lá, né? Se acabou a casa dele, acabou para todo mundo. Ele não fica comida em casa e as pessoas saem, não. Chega lá, eles dão a comida para todo mundo. Pastor não tem jeito. E isso eu fiquei bem assim, né? Ele é o que menos come, que ele trabalha, né? Ele trabalha de 8 às 3, ele só chega em casa às 4. E a igreja é na casa dele praticamente, né? O problema é que se ele não estiver bem, né? Como que essa obra continua, né? Sim, mas eles são bem... A pastora Beth fala que foi uma profecia, porque ele era da roça, e Machamba, né, que eles falam, ele era do distrito. A Sofala, né, que é onde a nossa igreja está, é uma província, né? Ele era dos distritos, da roça. E aí ele veio para a cidade, foi trabalhar na casa do pai da Beth, que é o chefe da polícia. Então, ele era empregado na casa da pastora Beth. A pastora Beth não é da roça, a pastora Beth é da cidade. Fala francês, fala inglês, fala português, fala 2 dialetos, estuda, super culta também, tem letra linda, ela e o marido. Os filhos estudam. E o pai da Beth pagava a escola para ele, e dava comida a ele. Ele trabalhava na casa dela em troca de escola e comida, né? E aí, quando ele acabou de estudar, ele casou com a Beth, né? E fez administrativo, fez esse concurso, fez jornalismo, ele é jornalista na cidade, né? Tudo mais. E então, assim, eles escolheram, né? Aí ela falou quando eles ainda eram jovens, ele nem namorava com ela ainda, né? Ela foi um casal de missionários na casa dela, o pai dela e a mãe é pastor, são pastores, e falou que eles dois iriam casar e que muita gente dependeria deles. Então, assim, lá os homens têm a cultura de ter muitas mulheres, né? Então o pai dele teve muitas mulheres e tem todos os filhos que a mãe morre, né? Geralmente as mães morrem muito lá, ele pega, né? Na casa do pastor tem 7 irmãos dele que ele cria. Né? Ele vai acolhendo ele todos os órfãos, todos, né? Vai. Todos, tanto os irmãos, ele fez casa pro pai, né?
sustenta todo mundo, né? E isso eu achei muito maravilhoso, né? Até chamei um pouquinho a atenção, que eu não sei se eu teria coragem de fazer isso, né? Ter oportunidade de ter uma vida melhor e não ter. Abrir mão, Abrir mão, né? Então, eu achei isso bem interessante, porque a gente olha daqui, acho que eles são muito pobrezinhos, coitadinhos, não. A pastora Beth ela vende pão, ela faz amendoim para vender, ela tem uma barraquinha na porta, né? Uma mercearia, vende sabão, e muito trabalhadeira, né? Eles têm casa, fizeram casa para alugar. Os filhos dele, eu fiquei no quarto deles, né? Então, com mania de arrumação de casa, né? Quando eu tava lá no quarto, eu arrumei as malinhas, roupinha, não é guarda-roupa, eles guardam em malas, né? Então, assim, os filhos do pastor têm roupa, têm sapato, eles têm tudo, mas não usam para andar como todos. Para andar como todos, né? Então, isso é maravilhoso, né? E para mim foi uma alegria. Então, assim, no finalzinho... Isso foi o que mais me chamou a atenção, então. Sim, achei isso interessante, que me surpreendi, eu não sabia dessa história, né? Pude ter essa abertura toda da Beth, né? A pastora Beth contar tudo, ele também, sempre contando a historiazinha deles, e eu achei isso um carinho, né? Não me trataram, me acolheram mesmo, saíram da cama deles, né? Da casa, do quarto deles, e como lá tem muito ladrão, eles roubam muito, é muito saque, lá eles roubam uma panela de comida que tiver no fogo, roubam muito. E a casa dele é toda gradeada, cheia de chave, cheia de grade, cheia de tudo. E eles me botaram no lugar mais seguro da casa, onde eles guardam o dinheiro, onde eles guardam os documentos, né? E eu achei isso um carinho muito maravilhoso. Eles dormiram no chão, na esteira, para me acolher ali, né? Achei isso muito interessante, né? Essa hospitalidade, né? Até falei com o pastor Érico, esse é dom, né? Dom, né? E já no final, então isso para mim foi ótimo. Agora de ruim fui eu mesma, né? Como eu falei, porque... quando chegou no dia 24, o pastor Érico já tinha avisado que o ciclone só chegaria dia 25. No dia 22 a gente recebeu o alerta e o pastor Érico falou, eu acho que você vai ver o ciclone, porque ele vai sair de Madagascar e só vai chegar dia 25. Eu falei, no dia de eu viajar, mas eu já vou estar longe, que eu vou viajar de manhã. Por fim, no dia 24 de madrugada, quando deu umas 3 horas da manhã, tava chovendo, mas não era uma chuva. 3 da manhã era, mais ou menos 3, né? Eu tava falando com ele, 3 lá, né? 3 horas da manhã lá. E eu falando, Alessandra, eles estão dormindo, minha filha, o vento tá soprando, todo dia às horas de madrugada, hoje ninguém nem levantou pra orar. E eu dormi sem, mas eu tô aqui, né, acordada, acordei, despertei, porque a telha parece que vai subir, né, uma parte é de laje, tem casa em cima, é uma casa que ele tava fazendo pra irmã Liana. E a outra é telha. E o vento, uma chuva, que isso aqui eu nunca vi na minha vida. Se isso não é o ciclone, imagina quando chegar. E eu fiquei, assim, o meu medo não era o ciclone, era porque eu tinha compromissos aqui no Brasil. A minha chefia me liberou e eu tinha que trabalhar dia 31, né? Eu responderia, não só eu, mas todo mundo, responderia processo, né? Por eu ter ido fora do país sem avisar. Sem autorização. Tinha as meninas também, né? Xande, pastor, toda hora falando, Xande, tá murcho aqui, ai meu Deus, eu tenho que ir embora, né? E eu realmente também já eu entendi que até aqui o Senhor me guardou, né? Mas aí eu falei, vou orar ao Senhor, né? 3 da manhã eu fui orar e falei, Senhor, se tu precisa de mim aqui, que eu fique, amém. Porque por mim o ciclone tinha que ter chegado no início, que eu ia ter 25 dias, né? Pra ajudar na questão da chuva e a enchente e tudo mais, sem problema algum. O problema é que vai no dia de eu ir embora, o avião não vai levantar voo, porque no dia 24 eles cancelaram todos os voos de Maputo. Mas aí a Alessandra falou, mãe, ainda não cancelaram, fica tranquila, amanhã, quando for 5 horas da manhã aí, nesse horário aqui, ou no horário que for aqui, eu vou olhar de novo e te aviso. E aí eu orei assim ao Senhor, se tu me queres aqui, então me acalma, né? Como me acalmou até hoje. Até então fui emocionalmente super controlada, apesar de ser mulher. Os hormônios estavam quietinhos ali, congelados. Agora, no final, faltando 5 horas para eu ir embora, eu me descontrolar, porque eu não queria que eles achassem que eu tava com medo, ou que eles achassem que eu tava triste, ou que era porque eu tava doida para ir embora. Eram outras questões que estavam por trás, que estavam em jogo, né? E eu falei, Senhor, orei ao Senhor, e foi quando assim, eu pude experimentar mais uma vez a mão do Senhor, e foi a única experiência sobrenatural que eu tive lá, posso dizer assim, a nível de carne, né, porque tudo foi sobrenatural, mas de percepção humana, assim, entrou um homem no quarto, assim, na porta, né, a porta eu sempre deixei aberta, nunca fechei a porta eu mesmo, né, assim, porque de manhã o pastor entrava lá também para ir se arrumar para trabalhar, sempre tive o cuidado de dormir composta para que eles entrassem e saíssem do quarto a hora que quisessem. E aí entrou assim um homem no quarto, né? E falou assim
dorme, porque você vai embarcar. Daqui a pouco você vai embarcar, você dorme. Mas antes, assim, meu ouvido, como se estivesse subindo a serra, assim, o ouvido da gente dá aquele estalo, né? A gente vai ficando longe, então eu entendi que era algo sobrenatural, né? Pude sentir a presença do Senhor, e chorei, dormi chorando. E dormi. Despertou 4h50, porque eu ia sair 5 horas, né? 4h50 despertou. Tava chovendo, mas chovendo, ventando, pior do que na hora que eu tinha dormido. E aí eu quis esboçar algo assim, a minha fé realmente foi lá no chão, não tive fé nenhuma, que eu falei, pensei, né, Senhor, meu Pai, mas o Senhor falou que eu ia, mas nessa chuva tem que sair 5 horas. Mas aí veio à minha mente, assim, o Satanás só precisa de um ato nosso de falta de fé para que desfaça tudo aquilo que Deus falou, né? Então, eu senti assim, levanta e age como se nada tivesse acontecido. Levantei, né, assim, não deixei nem meu rosto transparecer, agora eu posso falar, né, que já passou, né, mas fiquei durinha, como se estivesse acreditando que eu ia viajar, né, embarcar, botei a roupa, tava de tão desgostosa que enfiei a roupa por cima da que tava mesmo, porque eu tava com muita fé, joguei por cima, enfiei o tênis sem meia mesmo, só pra disfarçar, Senhor, sou obediente, e eu peguei, comecei a puxar as malas. Aí o telefone despertou de novo 5 horas. Foi assim, a chuva não diminuiu, a chuva parou. Do nada a chuva parou. Maravilha. A chuva parou, o vento parou. Até quando eu cheguei no Brasil, a Rosana falou, 5 horas lá, era meia-noite aqui. Tinha muita gente orando, né? Muita gente entrando em propósito de jejum. A chuva, do nada, aquela ventania aterrorizante parou, a chuva parou. Aí eu fui na sala, falei, pastor, a chuva parou. Ele, parou? Parou. Então vambora. Pegou as coisas dele correndo. Mas assim, até chegar lá era 40 minutos, podia chover de novo e a gente voltar, né? E o avião não subia. Eu não tive muita fé, não, confesso. Então, isso foi a pior parte, né? Não tive fé, não, mas fiquei quietinha. Ele gosta muito de filmar, né? Adora no celular, adora uma coisa. Ele, a pastora Daniela, tá sério? Eu falei, pensando, não sabe de nada. Não sabe o que tá passando dentro de mim. Fala, volta pra cá, tá vendo que vai chover, a gente é doido, gastando tempo todo. Mas eu fui muda, quieta, calada, não esbocei um sentimento. E aí chegamos lá, né? Fiz tudo direitinho. E aí fui pra sala de embarque, mas ainda faltava meia hora, né? Meia hora muita coisa acontece. Vai cair um temporal que tava tudo preto, o avião não vai subir, né? E eu fiquei quietinha. E aí entrei. Quando o avião decolou, e aí subiu, né? Passou acima daquelas primeiras nuvens. Aí eu ainda não tinha... Olha que eu tinha olhado muito pela janela, né? Muito tempo. Muito escuro, assim. A gente subiu. Tinha sol lá em cima. Um sol. E embaixo o sol, assim, muito escuro. E aquele sol. Eu chorei, né? Eu falei, Senhor, Tu me tira daqui com mão forte, né? Acima das nuvens, né? Onde nós, como servos teus, temos que se Ele te levou, Ele não ia te devolver, ia te deixar falei, lá. Senhor, não é por... Né, que Deus abençoe, igual como guardou, né? Até agora os irmãos lá. Foi a questão de Deus ter falado que eu iria embora, né? Não e ter ido, né? Acabou, né? O tempo terminou. Poxa, falei, por falar em tempo terminar... Aqui também. Vai ficar por retiro, ó. Nosso tempo terminou. Eu sei que o assunto é bom, eu sei que o papo é bom. Retiro. Mas consegui chegar no indo embora, né? Já foi embora. Vai embora. Eu sei que as experiências de lá são muitas, mas a gente tem que guardar alguma coisa, né? Tá bom. Senão a gente vai chegar lá no retiro, entendeu? Não vai ter o que apresentar, vai ficar repetindo. Que nada, meu filho. Tem 25 relatórios. Eu acredito que você, pastora toda... Tô com um caderno escrito. Vambora. Mas vamos orar, vamos pedir a Deus para abençoar os irmãos, né? Com esse testemunho, com toda essa obra que Deus fez na sua vida e que sirva de inspiração para outros, né? Aqueles que o Senhor tem chamados, né? Os missionários. Os irmãos não estão querendo muitas missões, não, né? O coração está meio frio para a missão. Estão querendo casar, passear. E a obra de Deus está ficando bem em segundo plano. Mas que o Senhor possa aquecer os corações aí, né? Por meio desse testemunho e por meio da mão poderosa do Senhor. No ir e não voltar. Sim, né? sim. Não é verdade? Amém. Amém, pastor? Amém. Pode fazer essa oração, por favor? Amém. Senhor, quero bem dizer o teu nome, ó Deus, pela tua
poderosa graça, Pai, pela Tua misericórdia. Senhor, Tua palavra diz que não depende de quem quer ou de quem corre, mas da Tua misericórdia, Senhor. E isso me acompanhou, ó Deus. Não dependeu das minhas experiências, da minha sabedoria ou da minha boa saúde, porque o Senhor é aquele que cuida de todas as coisas e foi um protetor tremendo na minha vida, Senhor. Nós sabemos que nem sempre, ó Deus, será assim, ó Deus. Nós sabemos que nem sempre, ó Deus, aos nossos olhos tudo dará certo, porque Tu tem propósito na morte dos seus, Tu tem propósito no aperto dos seus, tudo Tu tem um propósito, Senhor. Então, nem sempre, ó Deus, será dessa maneira tão maravilhosa e gloriosa, Senhor. Nem sempre nós vamos olhar com olhos naturais milagres, ó Deus. Às vezes nós vamos plantar e outros vão colher, às vezes nós vamos ter um ato de fé e outros que vão conseguir receber, ó Deus, a bênção, Senhor, de permanecer crendo em Ti, Senhor. Então eu quero Te glorificar nesse momento e pedir, ó Deus, a Tua bênção sobre cada um que está ouvindo, Senhor, esta palavra, cada um, ó Deus, que tá com o coração talvez ardendo da maneira que o meu ardeu quando eu tinha 15 anos, Senhor. Que ele possa entender que é um processo, Senhor. Eu tinha 15 anos quando Tu me chamaste, Senhor, e só com 40 que eu passei um continente, Senhor. Tu me preparou, ó Deus. Não dependeu de mim, nem da minha força, nem da minha vontade, mas porque o Senhor tinha um propósito para a Tua igreja, Senhor. Tu prepara o tempo para todas as coisas, que a Tua igreja possa entender isso, Senhor, que cada um que nesse momento se sentiu desejoso, ó Pai, possa entender que Tu tem o tempo certo para tudo e que ele possa se colocar, Senhor, em obediência nas pequenas coisas, Senhor, para obedecermos coisas grandes, Senhor. Tu requer de nós coisas pequenas dentro do nosso lar, no nosso trabalho, com a nossa liderança. Há um caminho, ó Deus, a qual o Senhor nos prepara, Senhor, para colocar em nossas mãos coisas Tuas, ó Deus, propósitos maiores de vidas maiores, Senhor. Então ajuda-nos a entender, Senhor, que nós venhamos ser militantes nessa obra, ó Deus, de maneira eficaz, Senhor, e não com obras, Senhor, que não Te agradam, Senhor, não com obras que vêm do nosso coração. Não queremos perder tempo, Senhor, queremos ser como flechas, Senhor, que atinge, ó Deus, o alvo certo, não o nosso alvo, dos nossos olhos, mas o Teu alvo. Tu sabe onde atingir, o que fazer, nós nada sabemos, Senhor. Ajuda-nos a nos colocar no nosso lugar de servos, ó Pai, e entender, Senhor, que os propósitos e os planos vêm de Ti, Senhor. O nosso coração faz plano, nosso coração até deseja, Senhor, mas a Tua vontade que prevalece, que nós possamos nos submeter a isso e valorizar o cuidar da nossa casa, o valorizar cuidar da nossa família, Senhor, valorizar cuidar daquilo que hoje está na nossa mão, para que Tu possa colocar coisas maiores, que nós façamos com excelência o que está em nossas mãos, não menosprezando o trabalho que Tu tem dado a cada um, Senhor. Que ninguém se sinta, ó Deus, diminuído, Senhor, com esse testemunho, achando que eu faço mais, Senhor, porque Tu sabes que eu não faço, Senhor. Que cada um, ó Deus, possa entender, ó Deus, que fomos juntos como igreja, ó Pai, o Teu corpo que esteve ali, Senhor. Isso foi maravilhoso, ó Deus. Que o Teu povo possa entender, Senhor, que Tu tem um lugar preparado para cada um, Senhor. Eu fui, mas muitos contribuíram para que eu conseguisse ir, Senhor, sem tirar dos meus recursos, ó Deus. Eu fui, Senhor, mas Tu trabalhou naqueles que me receberam, ó Deus. Tu trabalhou aqui, Tu trabalhou lá. Tu foi, Senhor, poderoso até mesmo no transporte, Senhor. Enquanto estava no avião ou dentro do carro, Senhor. Tu trabalhou em todas as coisas, Senhor. Tudo está pronto, Senhor. Tu tem um caminho para cada um, Senhor. Que na banda rachede que ele mana rachara camana sai de camana se coma na racébia. Senhor, que o Teu Espírito nos guie pelo caminho reto, certo, Senhor. Aplana, Senhor, o caminho de cada um, Senhor. Não nos deixa, Senhor, achar que depende do nosso querer, Senhor, porque Tu é um Deus que esconde de nós várias coisas para que nós não venhamos nos ensoberbecer e crer no Teu milagre. Senhor, Tu nos escondeu o dia da minha ida, Tu nos escondeu até o dia da minha volta, porque não tínhamos certeza, ó Pai, para mostrar que o poder é Seu, Senhor, a glória é Sua, que a nossa mão é pouca e pequena, a nossa força é pequena, Senhor. Tu não tem, Senhor, desejo algum de dividir a Tua glória com ninguém, Senhor. Por isso que Tu nos coloca em apertos. Então que nós venhamos entender isso, Senhor. E se porventura, ó Deus, alguém vai receber, ó Deus, um toque do Teu Espírito para chamada missionária específica, Senhor, que ele possa se submeter, ó Deus,
aos caminhos, Senhor, os caminhos da rejeição, os caminhos da humilhação, Senhor, os caminhos que vai enfrentar, Senhor, daqueles que se são Sambalate, Tobias, ó Deus, que tentam impedir a tua obra, e Senhor, nós temos que conviver com eles, nós precisamos amá-los também, precisamos entender, ó Deus, o motivo das resistências, que nós tenhamos amor, Senhor, que esse testemunho não sirva para divisão, ó Pai, mas para a unidade maior do seu corpo, Senhor, que haja arrependimento em nosso meio, Senhor, e nós possamos nos voltar para ti verdadeiramente, Senhor. Fica conosco, Pai, continua a tua obra até a tua vinda, Deus. Senhor, e mais uma vez dizemos, eis-me aqui, Senhor, usa-nos para o beneplácito da tua glória, Deus, é o meu pedido nesse momento, ó Pai, te agradeço, amém, Senhor, amém. Amém, amém. Amém. Vamos despedir dos nossos irmãos, amém? Amém. Amém. Tchau, tchau, paz. Você acabou de ouvir o nosso programa O Servo.